O cavalo começou a pisotear o caixão. Quando a tampa quebrou, as pessoas ouviram alguém chorando. O som abafado e agoniado ecoou entre as lágrimas e murmúrios da multidão. Por um momento, todos ficaram estáticos, como se o tempo tivesse parado. Os olhos se voltaram para o caixão rachado e para Tiago, o cavalo que relinchava desesperadamente ao lado dele. Era como se o animal estivesse tentando dizer algo. Alguns gritavam, outros correram com medo, mas Clara, a esposa de Alan, permaneceu, congelada diante da cena. Seu coração batia descompassado, incapaz de processar o que estava acontecendo. Os familiares tentaram afastar o cavalo, mas Tiago resistia, empinando-se e relinchando como um guardião furioso. Seus olhos selvagens estavam fixos na tampa quebrada. Um dos homens do vilarejo, corajoso o suficiente para se aproximar, tentou puxar a tampa para revelar o que havia dentro. O choro abafado, que antes parecia distante, se tornou mais claro. Era uma voz humana. Um soluço cheio de desespero e fraqueza. Alan. Alan estava vivo. O homem puxou a tampa de vez, revelando o rosto pálido e suado do fazendeiro. Alan tossia e chorava, lutando para recuperar o ar. As pessoas se aglomeraram ao redor, enquanto Clara, aos prantos, caiu de joelhos junto ao marido, segurando suas mãos tremendo. Tiago, como se entendesse que seu amigo agora estava seguro, abaixou a cabeça ao lado de Alan, lambendo seu rosto como fazia nos velhos tempos na fazenda. A comoção tomou conta do cemitério. Alguns choravam, outros rezavam. O que parecia um dia de despedida tornou-se um milagre impensável. E tudo graças à lealdade de um cavalo que se recusou a deixar seu dono partir. Está pronto para embarcar nessa jornada cheia de reviravoltas? Inscreva-se no canal e deixe seu like para não perder nada. Alan sempre teve uma ligação especial com os animais, mas com Tiago foi diferente. O potro foi rejeitado ainda no primeiro dia de vida. Magro, doente e quase cego, ele mal conseguia se levantar. Os antigos donos acreditavam que ele não sobreviveria e planejavam sacrificá-lo para evitar mais custos. Quando Alan ficou sabendo da história, foi tomado por um impulso inexplicável e decidiu agir. Ao chegar à fazenda onde Tiago estava, deparou-se com uma cena desoladora. O pequeno potro jazia encolhido em um canto do curral, com os ossos à mostra e a respiração fraca. Os olhos opacos pareciam incapazes de enxergar qualquer esperança. Alan se ajoelhou ao lado dele, sentindo uma compaixão profunda. Mesmo fraco, o potro ergueu a cabeça e encostou o focinho nas mãos de Alan. Aquele simples gesto foi suficiente para convencê-lo de que aquela criatura merecia uma chance. Alan comprou Tiago por uma quantia simbólica e o levou para sua fazenda. Durante semanas, Alan passou noites em claro cuidando do pequeno potro. Ele preparava alimentos especiais, massageava suas pernas para estimular a circulação e monitorava sua respiração a cada hora. Clara chegou a questionar se tanto esforço valeria a pena, mas Alan estava determinado. Ele via em Tiago algo que os outros ignoravam, uma vontade inabalável de viver. Os primeiros meses foram desafiadores. Tiago mal conseguia se manter em pé, e houve momentos em que Alan achou que o perderia. Mas o potro lutava com uma força que impressionava todos na fazenda. Lentamente, ele começou a melhorar. Quando Tiago conseguiu dar seus primeiros passos, sozinho, Alan soube que todo o seu esforço havia valido a pena. O tempo passou e o potro frágil se transformou em um cavalo forte e cheio de energia. Ele seguia Alan por todos os cantos da fazenda, como uma sombra fiel. Enquanto os outros cavalos relinchavam ou trotavam despreocupados, Tiago permanecia sempre atento, como se soubesse que devia algo àquele homem que tanto lutou por ele. Porém, foi justamente quando Alan começou a se sentir vitorioso que recebeu uma notícia devastadora. Uma doença grave ameaçava sua própria vida. E dessa vez, ele não sabia se teria forças para vencer. Com a saúde debilitada, Alan passou a depender cada vez mais de sua esposa Clara e de seu filho mais velho, Marcos. Clara, sempre cuidadosa e amorosa, se dividia entre cuidar do marido e manter a fazenda funcionando.
Marcos, porém, não compartilhava da mesma ligação emocional com os animais que seu pai tinha. Para ele, Tiago não passava de apenas um cavalo, e ver Alan gastar suas poucas energias cuidando do animal o deixava frustrado. Você está se desgastando por nada, pai. Ele é só um cavalo, insistia Marcos, acreditando que o pai deveria se concentrar em sua própria recuperação. Mas Alan via diferente. Ele sabia que Tiago não era apenas um cavalo. Ele era parte da família, uma criatura que havia superado a morte e que havia criado um vínculo que transcenderia o tempo. Mesmo nos dias mais difíceis, Alan encontrava conforto na presença de Tiago, que parecia sempre entender o que ele sentia. O cavalo frequentemente deitava a cabeça no colo de Alan, como se estivesse lhe oferecendo forças. Foi numa dessas noites silenciosas que Alan fez seu último pedido a Marcos. Prometa-me que, aconteça o que acontecer, você vai cuidar do Tiago. Relutante, o filho finalmente concordou. Mal sabia ele que essa promessa mudaria suas vidas para sempre. Alan sabia que o tempo estava se esgotando, e por isso escreveu uma carta para Marcos. Nela, explicava que Tiago não era apenas um cavalo, mas uma parte essencial de sua história e da família. Cuidar dele é cuidar de mim, dizia na mensagem. Ele sabia que Tiago era mais do que um animal. Ele era um companheiro leal que, de alguma forma, pressentia o que estava por vir. Alan via em Tiago um guardião silencioso, um amigo que nunca o abandonaria. Nos dias que antecederam sua morte, Alan teve momentos de fraqueza intensa. As dores eram insuportáveis e ele mal conseguia sair da cama. Mas mesmo nesses momentos sombrios, Tiago permanecia atento, sempre perto da janela do quarto de Alan. Ele relinchava baixinho, como se chamasse pelo dono. Aquilo emocionava Alan e lhe dava forças para resistir. Na noite anterior ao falecimento de Alan, Tiago ficou agitado como nunca. Ele empinava-se e relinchava com vigor, batendo suas patas contra a porteira da fazenda. Clara e Marcos tentaram acalmá-lo, mas o cavalo insistia em correr de um lado para o outro. Era como se pressentisse que algo terrível estava prestes a acontecer. Poucos dias depois, Alan faleceu. O funeral foi marcado por tristeza e silêncio. Clara permaneceu junto ao caixão o tempo todo, enquanto amigos e vizinhos prestavam suas últimas homenagens. Tiago, porém, estava inquieto. Marcos tentava segurá-lo no curral, mas o cavalo se debatia furiosamente. Finalmente, com um impulso assustador, Tiago arrebentou a cerca e disparou pela estrada, em direção ao cemitério. A família, surpresa com a fuga, tentou alcançá-lo, mas o cavalo era rápido. Ele chegou ao cemitério ofegante, empurrando com força os enlutados que cercavam o caixão. Sem aviso, ele se colocou sobre o caixão e começou a batê-lo com as patas. As pessoas gritaram, algumas tentaram afastá-lo, mas Tiago estava furioso e inconsolável. Seu desespero parecia irracional, mas para ele tinha um significado claro. Algo estava errado. Com um golpe forte, a tampa do caixão se partiu. O som de madeira rachando ecoou no silêncio do cemitério, seguido por um ruído que deixou todos petrificados. Um choro abafado vinha de dentro do caixão. No meio do pânico e da confusão, Clara correu desesperadamente até o corpo de seu marido. O rosto de Alan estava pálido e suado, mas ele respirava. Alan estava vivo. A multidão ficou estática, incapaz de acreditar no que via. Foi somente no hospital, horas depois, que a família entendeu o que havia acontecido. Alan havia sofrido um raro episódio de catalepsia, uma condição que faz o corpo parecer morto, mas que, na verdade, permite que a pessoa ainda esteja consciente, embora incapaz de se mover ou reagir. Se não fosse por Tiago, Alan teria sido enterrado vivo. A notícia se espalhou pela cidade, e Tiago tornou-se uma espécie de herói local. Clara e Marcos nunca mais duvidaram do vínculo inexplicável entre Alan e seu fiel cavalo. Tiago não era apenas um animal. Ele era a esperança viva de que o amor verdadeiro transcende a vida e a morte. Alan retornou para casa depois de dias no hospital. Ainda fraco,
Ele mal conseguia acreditar que havia sido salvo pelo instinto fiel de Tiago. Nos primeiros dias, ele passava horas sentado na varanda, observando o cavalo que, incansavelmente, permanecia ao seu lado. Tiago não parecia mais um simples animal. Havia algo mais profundo nele, algo quase humano na forma como observava Alan, como se estivesse garantindo que seu amigo realmente estava bem. Marcos, por outro lado, continuava cético. Embora grato pelo que acontecera, ele ainda via Tiago apenas como um cavalo que teve sorte. Mas algo mudou na mente de Alan. A experiência de quase morte fez com que ele repensasse sua vida. Ele percebeu que estava se apegando demais aos bens materiais e esquecendo o que realmente importava: a família, o amor e os laços inquebrantáveis que havia criado com Tiago. Determinando que era hora de consertar as coisas, Alan procurou Marcos. Filho, eu sei que você nunca entendeu minha ligação com Tiago, mas ele é parte da nossa família, tanto quanto você e Clara, disse Alan. Ele salvou minha vida porque sabia que algo estava errado, e isso não é sorte, é amor. As palavras de Alan tocaram Marcos, mas ele ainda se recusava a admitir que um cavalo pudesse sentir algo tão profundo. No entanto, uma noite mudou tudo. Enquanto Alan descansava, Marcos foi até o estábulo para verificar se Tiago estava bem. Ao se aproximar, ouviu relinchos abafados e percebeu que o cavalo estava inquieto, arranhando a porta com as patas. Algo parecia incomodá-lo. Curioso, Marcos entrou e se deparou com um enorme buraco no teto do estábulo. Uma telha havia se soltado e deixado um espaço aberto. A forte ventania poderia facilmente derrubar parte da estrutura e ferir Tiago. Sem hesitar, Marcos prendeu a telha com algumas madeiras e reforçou a estrutura. Pela primeira vez, ele sentiu que estava retribuindo o cuidado que Tiago havia demonstrado por seu pai. Na manhã seguinte, Alan ficou emocionado ao saber que Marcos havia ajudado Tiago. Pela primeira vez, seu filho parecia compreender a importância daquele cavalo. A partir desse dia, Marcos passou a se envolver mais na fazenda e a cuidar de Tiago com carinho. Ele começou a perceber que o cavalo realmente parecia entender suas palavras e até mesmo seu estado de espírito. Quando Marcos estava triste ou cansado, Tiago se aproximava e encostava a cabeça em seu ombro, como se tentasse confortá-lo. Aos poucos, aquele animal que ele tanto rejeitou se tornou uma parte vital da sua vida. Alan, por sua vez, via com orgulho a transformação de seu filho. O laço que ele havia construído com Tiago agora também unia Marcos à essência da fazenda, um amor que transcendia palavras e que só podia ser sentido. A lição que Tiago deixou foi clara. O verdadeiro amor não precisa ser dito. Ele se manifesta nos gestos, na presença e na lealdade incondicional. E às vezes, o mais improvável dos heróis pode carregar consigo a mais poderosa mensagem de redenção e recomeço. O tempo passou, e Alan finalmente se recuperou por completo. A fazenda, que antes parecia estar à beira do colapso, voltou a prosperar. Marcos, agora totalmente envolvido na gestão da propriedade, havia se tornado um homem mais maduro e dedicado. Ele e Tiago construíram uma conexão forte, e o cavalo agora confiava plenamente em Marcos, assim como confiava em Alan. Porém, a paz não duraria muito tempo. Uma noite, durante uma forte tempestade, a fazenda foi invadida por ladrões, armados e encapuzados. Eles entraram na propriedade em busca de dinheiro e pertences valiosos. Clara e Alan dormiam profundamente quando foram surpreendidos pelo barulho de portas se abrindo violentamente. Marcos, que estava acordado, tentou impedir os invasores, mas foi dominado e amarrado. Os ladrões forçaram Alan e Clara a saírem da cama, ameaçando-os com armas. A família inteira foi levada para a sala, onde ficaram acuados enquanto os criminosos vasculhavam a casa em busca de objetos de valor. No meio da tensão, um dos homens notou a presença de Tiago no curral, visível pela janela. "Esse cavalo parece valer uma fortuna", murmurou ele com um sorriso cruel. Alan tentou intervir, explicando que o animal não tinha valor comercial, mas um dos ladrões apenas riu e disse: "Veremos quanto ele vale em um leilão." Do lado de fora,
Tiago parecia pressentir que algo estava errado. Ele relinchava furiosamente, arranhando a cerca e correndo de um lado para o outro. Quando um dos criminosos se aproximou do curral para laçá-lo, Tiago se ergueu nas patas traseiras e deu um coice violento, quebrando parte da cerca. O cavalo escapou e disparou em direção à casa. Dentro da residência, os ladrões ouviam a movimentação e tentaram se preparar. Tiago avançou com fúria, empinando-se e batendo com as patas na porta da frente, forçando-a a se abrir. Com um estrondo, o cavalo irrompeu na sala, espalhando pânico entre os criminosos. Um dos homens tentou puxar sua arma, mas Tiago avançou, rapidamente acertando-o com um coice no peito que o fez cair no chão. Os outros dois ladrões, assustados com a fúria do animal, tentaram fugir, mas Marcos aproveitou o momento para se soltar e dominar um deles. O terceiro criminoso correu para fora, mas foi cercado por vizinhos que, alertados pelos relinchos e gritos, haviam se aproximado da fazenda. A polícia chegou logo em seguida e levou os invasores sob custódia. Naquela noite, a família se abraçou em silêncio, emocionada e grata. Clara chorava, e Alan, ainda sem palavras, apenas se aproximou de Tiago e acariciou seu pescoço com carinho. Você salvou minha vida 2 vezes. Eu jamais poderei te agradecer o suficiente, murmurou Alan, emocionado. Marcos, agora com os olhos marejados, finalmente entendeu tudo. Tiago não era só um cavalo. Ele era parte da alma daquela família. Um símbolo vivo de coragem, amor e fidelidade. A partir daquele dia, Tiago não era apenas o cavalo que sobreviveu contra todas as probabilidades. Ele era o guardião da fazenda, um herói de 4 patas que demonstrou que, quando se trata de proteger aqueles que amamos, o amor é capaz de desafiar qualquer obstáculo. Nos dias que se seguiram ao ataque dos ladrões, a fazenda voltou lentamente à rotina. No entanto, algo havia mudado na alma daquela casa. A presença de Tiago parecia mais forte do que nunca, não apenas como um animal, mas como um símbolo, vivo de superação e lealdade. Para Alan, Clara e Marcos, ele era um guardião e um lembrete constante do que realmente importava na vida. A família e os laços inquebrantáveis que eles haviam construído. Alan, agora totalmente recuperado, passou a dedicar mais tempo ao que realmente importava. Ele deixou as preocupações comerciais de lado e se concentrava em momentos preciosos com sua família. Em seus momentos de descanso, ele sempre fazia questão de passar um tempo com Tiago, sentado ao lado do cavalo como se conversassem sem palavras. Cada vez que Tiago abaixava a cabeça e encostava o focinho em seu ombro, Alan sentia que aquele animal realmente entendia tudo o que havia acontecido. Marcos, por sua vez, havia mudado completamente. O jovem que antes enxergava Tiago apenas como um cavalo, agora compreendia a grandeza daquele animal. Ele havia aprendido que coragem não se mede apenas em palavras ou força física. Às vezes ela se manifesta na lealdade silenciosa e na disposição de sacrificar tudo por aqueles que amamos. Ele passou a cuidar de Tiago como se cuidasse de um membro da família, dando-lhe os melhores alimentos e sempre verificando se ele estava confortável e seguro. Tiago, embora continuasse um animal tranquilo e dócil, nunca perdeu seu instinto protetor. Ele acompanhava Alan pela fazenda, ficava atento aos visitantes e sempre parecia saber quando algo não estava certo. Até mesmo Clara, que nunca havia se aproximado tanto do cavalo, passou a vê-lo com olhos diferentes. Agora, ela entendia que, se não fosse por aquele animal, sua família poderia ter sido destruída. O tempo passou e Alan, já idoso, costumava sentar-se na varanda todas as tardes para ver Tiago pastando tranquilamente nos campos. Ele é mais que um cavalo, é parte de nós, dizia Alan com um sorriso sempre que alguém mencionava a bravura do animal. Com o passar dos anos, a história de Tiago se espalhou pela região. Ele foi reconhecido não apenas como o cavalo, que salvou seu dono de ser enterrado vivo, mas também como um verdadeiro herói que desafiou ladrões para proteger sua família. Em uma manhã ensolarada, Alan partiu em paz, cercado por Clara, Marcos e todos que o amavam. Tiago, como se soubesse o que havia acontecido, permaneceu imóvel no portão da fazenda,
relinchando baixo e fixando o olhar na casa, como se aguardasse seu amigo sair pela porta mais uma vez. Clara e Marcos sabiam que aquela era a despedida, silenciosa entre dois amigos inseparáveis. Com o tempo, a fazenda continuou prosperando, mas o nome de Tiago permaneceu vivo como símbolo de bravura e amor incondicional. Para todos que ouviram sua história, ficou a lição de que o verdadeiro valor da vida não está apenas nas palavras ou nos bens materiais, mas nas relações construídas com lealdade e dedicação. O legado de Alan e Tiago provou que, quando o amor é verdadeiro, ele ultrapassa qualquer barreira, inclusive a própria morte. A história de Alan e Tiago se tornou uma lenda local, contada de geração em geração. Nas escolas, professores mencionavam o cavalo que salvou um homem 2 vezes. Uma prova viva de que o amor e a lealdade podem ultrapassar até mesmo as barreiras da lógica e da compreensão humana. Tiago não foi apenas um herói da família, mas um símbolo que marcou a vida de todos que conheceram sua história. Com o tempo, Marcos decidiu transformar a fazenda em um lugar aberto para visitas, onde crianças e adultos poderiam conhecer a história de Alan e Tiago. Ele sabia que aquela era a melhor forma de honrar a memória do pai e celebrar a coragem de seu fiel cavalo. Uma estátua de bronze foi colocada na entrada da propriedade. Tiago, imponente, com a cabeça erguida, representando a bravura e o amor que salvaram uma vida. Visitantes vinham de longe para conhecer a fazenda e ouvir sobre a incrível amizade que superou a morte. Clara, emocionada ao ver como a história de sua família tocava tantas pessoas, passou a receber os visitantes pessoalmente. Ela dizia com orgulho: Tiago não era só um cavalo, ele era parte da nossa alma. Ele nos ensinou que o amor verdadeiro não se explica, se sente. Marcos, agora mais maduro e responsável, compreendeu a lição mais importante de todas. A verdadeira força não está apenas na coragem de enfrentar perigos, mas também na capacidade de proteger e amar incondicionalmente. Sempre que se sentia perdido ou inseguro, ele olhava para a estátua de Tiago e se lembrava do que realmente importava na vida. E assim, a história de Alan e Tiago continuou viva, não apenas na memória da família, mas no coração de todos que ouviram falar sobre aquele cavalo extraordinário. A lição de lealdade e amor inabalável se espalhou por toda a região, provando que algumas histórias jamais são esquecidas. Elas se tornam eternas. Se você gostou dessa emocionante jornada de amizade, superação e amor incondicional, inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar acompanhando histórias incríveis como essa. Anos se passaram desde que Tiago se tornou uma lenda. A história do cavalo que salvou Alan atravessou fronteiras e se espalhou por diversas regiões. Jornalistas, escritores e documentaristas visitaram a fazenda, ansiosos para ouvir e contar essa história emocionante. O nome de Tiago ecoava como um símbolo de lealdade inquebrantável, e sua imagem passou a representar muito mais do que apenas bravura. Ele se tornou um símbolo de esperança e amor incondicional. A fazenda, agora rebatizada como Rancho Tiago, tornou-se um local de visitação turística. Pessoas de todas as partes vinham conhecer o lugar onde aquele extraordinário cavalo viveu. Marcos, que antes enxergava Tiago apenas como um animal comum, agora cuidava com orgulho do rancho, compartilhando a história de seu pai e do cavalo, que mudou suas vidas. Em uma das visitas, uma família trouxe uma menina chamada Sofia, que estava enfrentando uma forte depressão após perder seu cão de estimação. Ela se isolava e não acreditava mais na força do amor entre humanos e animais. Ao ouvir a história de Tiago, Sofia se emocionou profundamente. Inspirada pela bravura do cavalo, ela começou a sair de casa e a visitar a fazenda com frequência. Aos poucos, a menina reencontrou sua alegria e, com a ajuda de Marcos, começou a cuidar dos cavalos do rancho. A presença de Sofia na fazenda se tornou especial. Ela passou a conversar com Tiago como se ele estivesse lá, e a cada vez que se aproximava da estátua do cavalo, sentia uma paz inexplicável. Ele me salvou também, dizia a menina emocionada.
Aquilo fez com que Marcos compreendesse que o legado de Tiago ia além do que qualquer um poderia imaginar. O tempo continuou a passar, mas a história de Tiago nunca foi esquecida. Seu nome foi incluído em livros escolares, homenageado em posicionó, eventos e até mesmo estampado em murais de escolas, onde crianças aprendiam que o amor e a lealdade são as forças mais poderosas que existem. Tiago não era apenas um cavalo, ele se tornara uma lenda viva, um exemplo do impacto que a coragem e o afeto verdadeiro podem ter na vida das pessoas. E sempre que o vento soprava forte na fazenda, Clara e Marcos gostavam de acreditar que era Tiago correndo pelos campos mais uma vez, livre, leal e eterno em seus corações. Se essa história tocou seu coração e você acredita no poder da amizade e da lealdade, inscreva-se no canal e deixe seu like para que mais pessoas possam conhecer essa emocionante jornada.